Oi gente, bom dia. Mais uma sessão do Cálculo 1 online. Vamos falar hoje de funções exponenciais e logarítmicas, tá? Para enriquecer um pouco a gama de funções que a gente trabalha. Até agora, a gente viu polinômios e funções trigonométricas, né? Então, com as exponenciais e logarítmicas, a gente vai avançar um pouquinho no que dá para fazer. Tá bem? Então, qual que é a ideia, né? A gente vamos tentar passar rapidamente nos conceitos básicos da exponencial. E o que a gente tem é o seguinte: se você pega um número A qualquer, real, tá? Vamos pegar ele para começar diferente de 0 e diferente de 1 para a gente ter alguma coisa. No que eu vou fazer vai ficar claro o que é isso depois. Então, a primeira coisa que a gente tem é, se você pega um número natural n, a gente define o que é a elevado a n como sendo, tá, grosso modo, lá no vídeo estão feitos os detalhes, você vai multiplicar o a por ele mesmo, a intuição é essa, n vezes, tá bom? Lá no vídeo eu fiz uma definição recursiva, né? Você começa com a elevado a 0, a gente define como sendo 1, e o a elevado a n, o que é? É a vezes a elevado a n menos 1, tá? Você define isso desse jeito, você cria uma sequência onde para cada n você sabe calcular exatamente a elevado a n. Para os inteiros, expoentes inteiros, é tranquilo, né? A gente sabe n pertencente a z agora, a gente sabe que, ou vamos definir, o a elevado a n, ele vai ser o quê? A elevado a vezes a vezes a, n vezes, se o n for maior ou igual a 0, do jeito que está definido aqui em cima, e vai ser 1 sobre a elevado a menos n, se o n for negativo, né? Ou seja, passa para o denominador, né? Então a elevado a menos 2 é 1 sobre a ao quadrado, assim vai. O próximo passo é se você pega um número r que é racional, tá? Se o número r é racional, o que a gente sabe? A gente sabe que você consegue escrever ele na forma p sobre q, e aí desse jeito eu vou definir a elevado a r como sendo a raiz qésima, onde que é um número inteiro, tá? De a elevado a p, tá? Vamos supor... Professor, não está aparecendo a lousa. Não está aparecendo a lousa para vocês? Não. Ah, porque eu não compartilhei, desculpa. Vamos arrumar isso já. Tá aqui. Agora foi. Sim? Apareceu, né? Legal. Então você define isso dessa maneira, tá? Um expoente, vamos pensar assim. Você pode supor aqui, para cuidar do sinal, tá? Que o q é sempre maior do que 0. Se a fração for negativa, você deixa o sinal de menos no numerador e aí você sabe o que é isso aqui com expoente negativo, tá bom? Então, quando o número o expoente é racional, ele está definido dessa maneira. Deixa eu limpar isso aqui, ficar mais bonitinho. Tá? É raiz qésima de a elevado a p. A gente já provou que, dado qualquer número real positivo, né? E é por isso que eu começo aqui. Vamos pensar, tem que tomar um cuidado, né? Na hora de fazer essa conta. Só vai fazer sentido se essa conta puder ser feita. Ou seja, se o q for ímpar, tudo bem, né? Se o p for ímpar, você tem que tomar um cuidado com o sinal aqui. E como é que a gente define, então, o que seria um expoente com um número real, né? O que é a elevado a x? Ou, em outras maneiras, outra maneira de dizer, se alguém te pede para calcular quanto que é 2 elevado à raiz de 2, né?
por exemplo. Como é que você faz essa conta? Tá? A ideia aqui é pensar num limite, né? Então, a elevado a x, o que você faz? Se esse x for um número racional, você já sabe o que fazer com os casos anteriores. Se ele for irracional, você consegue, né, pegando a reta real aqui, se você tem o x, um ponto qualquer da reta, um número irracional, a gente sabe que se acumulam perto dele números racionais onde eu sei calcular a função. Então o que vai ser o valor, né? Você pode pensar nisso de várias maneiras. Você pode pensar que pega uma sequência de números racionais que se aproxima de x e se diz que a elevado a x é o limite do valor do a elevado a esses expoentes racionais. Ou então você pega o conjunto, esse aqui é um jeito interessante, né? Se chama de A, o conjunto de todos os números racionais, vamos botar uma letra aqui, R, tá? Tais que R é menor ou igual que x, tá? Se o x for real, é claro que ele nunca vai ser igual. Então, x é um número real qualquer. Esse conjunto ele é não vazio, tá? Porque dado um número real x, sempre tem pelo menos alguém antes dele. Um número real racional antes dele, por exemplo, o inteiro que está imediatamente antes dele. Então é um conjunto não vazio e é limitado superiormente pelo próprio x. Então o que a gente sabe? Que existe o sup de A. Lembra aquele supremo lá da primeira aula? Então o que eu posso dizer, por exemplo, é que A elevado a x é o sup, o supremo dos A elevado a R, tal que R pertence ao conjunto A. Tá bom? É um jeito de definir essa coisa. Então, como é que você calcula 2 elevado à raiz de 2? Você não calcula, você pega todos os valores de 2 elevado a R, para R sendo um número racional menor ou igual à raiz de 2, põe esses números 2 elevado a esses expoentes racionais numa lista e toma o sup desse conjunto. Esse valor é o que vai ser exatamente o 2 elevado à raiz de 2. Tá bom? É uma definição abstrata, difícil, mas de fato não tem um jeito computacional de você fazer isso, tá? Expoentes com expoente irracional são uma coisa que não é computável no sentido tradicional da palavra, tá? Então, como é que fica, então? Então, a gente tem, para cada x pertencente a R, né? Então, você tem um mapa, se você quiser pensar, uma função, que para cada x te dá um número a elevado a x, tá? Então, essa função a gente vai denotar como f de x igual a elevado a x, é o que a gente vai chamar de função exponencial de base A. Tá bom? E aí, quais são as características dela, né? Eu vou lá para o décimos agora mostrar o gráfico para vocês, mas a gente sabe que ela é injetora. Vamos ver isso. E vamos ver também que ela não é sobrejetora, né? Mas a imagem é o conjunto de todos os números reais positivos, tá bom? Então, o que acontece quando a gente olhar o gráfico disso? Depende, né, do tamanho do A. Se ele for um número maior que 1 ou menor que 1, a cara do gráfico dessa função vai mudar. Eu vou mostrar para vocês lá no décimos, mas essas características aqui são preservadas. E o que acontece? Se você tem uma função injetora, na hora que você restringe o contradomínio dela para sua imagem, ela passa a ser bijetora e, portanto, tem uma inversa.
E a inversa da função exponencial é exatamente o que a gente vai chamar de função logaritmo, né? Então já vamos ver o gráfico dela, vamos listar as propriedades. Propriedades que você conhece da função exponencial, né? Se você pegar a exponencial de uma soma, né? O que é a elevado a x mais y? É a elevado a x vezes a elevado a y. Tudo bem? Quanto que vale f de zero? F de zero sempre vai valer 1. O que mais que tem? F de x vezes y, por exemplo, né? Como é que ela se comporta com o produto? Isso vai ser f de x elevado a y, né? A elevado a x vezes y é a elevado a x, tudo elevado a y, assim por diante, tá bom? E aí por isso que a gente precisa, quando vai fazer essas coisas, para garantir que esse cara está definido para todos os valores racionais, eu vou querer aqui que o A seja positivo, tá? Por exemplo, não faz sentido, quanto vale menos 2 elevado a meio, né? O que é a raiz quadrada de menos 2? Existe algum número que é elevado ao quadrado do menos 2? Não tem. Então isso aqui não faz sentido no conjunto dos números reais, né? A gente precisa sempre que a base da função exponencial seja um número positivo. E se ele for zero, não tem graça porque vai ser sempre igual a zero. E se ele for 1, não vai ter graça porque isso aqui vai ficar constante igual a 1 e a função vai deixar de ser injetora. E aí, portanto, não vai ter inversa. Que, se você lembra, você chama isso aí normalmente de logaritmo, e é por isso que não existe logaritmo em base 1. Tá bom? Então, vamos tentar olhar lá no décimos como é que fica o gráfico de uma função exponencial. Vou colocar aqui na tela para vocês também. Apareceu para todo mundo, vocês estão vendo a luzinha, o gráfico também, perfeito. Então vamos lá, f de x igual a elevado a x, tá bom? Então a gente tem isso, vamos colocar uma barra deslizante para a gente ver o que acontece quando, por exemplo, a igual a 1, tá? Quando a igual a 1, a função é constante igual a 1, se eu colocasse a igual a 0, ela fica constante igual a 0. E como é que é a carinha dela, né? Se você muda um pouquinho essa coisa, 1.1, ela já adquire uma certa curvatura. O que você percebe? Lá, para valores bem negativos, ela vai se aproximar de 0, e para valores positivos ela cresce bastante. É importante você observar que isso aqui não é a cara de nenhum polinômio, tá? Uma função exponencial não é um polinômio, ela tem natureza muito diferente. E você vê como é sensível, né? Ops, esse aqui eu não queria mostrar ainda. Mas, olha, 1.1 é assim, quando você muda a base para 1.2, ela já tem um crescimento drástico, né? 1.4. Então a gente vê essas funções e nunca entende muito bem. A ideia é a gente aprofundar um pouquinho nisso. Vê, com base 2, ela já é um negócio que decola vertiginosamente, né? 2 elevado a quinta já nem cabe mais aqui, é 32, né? Está fora da escala. Uma base muito importante para a gente vai ser uma coisa que está aqui perto, e a gente vai construir esse número na próxima sessão, tá? O que é importante observar é que no zero, qualquer que seja a base, tá? Ela sempre vai valer 1. No menos infinito ela vai tender para zero, e no mais infinito ela tende para mais infinito quando as bases são o quê? Positivas, tá certo? Quando você tem bases maiores do que 1, no 1 ela fica constante. Quando você tem bases menores do que 1, o comportamento é outro, tá? Pensa assim, um número menor do que 1 multiplicado por ele mesmo, pensa no caso do expoente inteiro, tá? Então meio, se eu vou elevando o tamanho da potência, vão ser potências de meio que vão ficando cada vez menores. No infinito ela tende para zero, e quando eu aplico isso em números negativos, o que vai acontecer, né? Esse meio, o 2 passa para o numerador, ele vai crescer arbitrariamente para o mais infinito,
tá? Então, bases menores do que 1, quanto mais próxima de 0, mais vertical ela fica. No base negativa ele nem faz, porque menos 2,7 elevado a algum número par não faz sentido, né? Então o domínio tem que ser do 0 para frente. Vou tentar colocar aqui a barrinha do 0 até o 5, por exemplo. Tá? Passo ponto 0,2. Tá bom? Como é que fica isso? Então, no 0, você vê que ele declara que está aqui constante igual a 0 só para valores positivos de x. Aqui até poderia definir para valores negativos, mas tudo bem. E depois ela começa com essa cara decrescente, tá bom? Então ela é decrescente quando A é menor do que 1, constante quando A é igual a 1 e depois crescente quando A fica positivo. Tá claro? O ponto importante que você precisa lembrar é que ela é uma função injetora se a base for diferente de 1. Vamos voltar para a lousinha, anotar essa informação. Ah, todo mundo está vendo ela aí, imagina. Apareceu para todos, legal. Então o que a gente sabe é que ela é injetora, tudo mais, e se o A for maior do que 1, ela é crescente, e se o A for menor do que 1, ela é decrescente. Tá, então se eu restringo a minha F agora, o domínio dela é todo o conjunto dos números reais, né? Com essas condições que a gente botou sobre a base, ela está definida para todo número real. Eu precisaria me preocupar se eu tivesse bases negativas. Não tem. Então ela está definida em R e a imagem dela é o conjunto dos números reais positivos. Com essa restrição, ela é uma função bijetora. Certo? E se ela é uma função bijetora, o que a gente tem? A gente vai ter então a f a menos 1, cujo domínio é o R+, e a imagem é toda a reta real. Tá? Essa f a menos 1, para cada x maior ou igual que 0, vai te associar um número, f a menos 1 de x, que tem uma notação especial. Esse cara é o que a gente chama de logaritmo na base A de x. Tá? Quem que é esse cara? Ele é um certo valor y que tem essa propriedade, né? Se você escreve y como sendo log na base A de x, então x é igual a elevado a y. Ou seja, uma é a função inversa da outra, né? A exponencial aplicada em y é x, e o logaritmo de x é y, tá bom? Na base A. Então, como é que ficam os gráficos dos logs, né? As propriedades do logaritmo, então, logaritmo na base A, ele vai ter as seguintes propriedades. De novo, ela é injetora, a imagem dela é toda reta real, então o logaritmo pode assumir valores negativos. E as propriedades que a gente tem, quais são? São as propriedades inversas, né? Se você olhar depois no vídeo, você vai ver que eu deduzi um pouquinho lá como é que são essas coisas, mas a intuição é a seguinte: a exponencial leva uma soma em produtos. O logaritmo, como é inversa, vai fazer o contrário, né? Então a inversa do produto é a soma das inversas. Ou seja, o log de A vezes log de x vezes y, o log de x mais log de y, na notação que você está acostumado, né? O que mais que vale também? A f, se a original leva o 0 no 1,
a inversa vai levar o 1 no 0, qualquer que seja a base. E tem aquela outra que a exponencial do produto vira uma exponencial. Isso aí corresponde, na linguagem dos logaritmos, a você dizer que f a menos 1 de x elevado a y é y vezes f a menos 1 de x, né? Aquela propriedade que o expoente do log tomba, tudo bem? Então, vamos tentar lá ver como é que fica o gráfico, então, das funções exponenciais junto com as logarítmicas, usando a propriedade que a gente conhece da função inversa, tá? Então, vou compartilhar com vocês a tela do Desmos novamente. Então, temos aqui a função exponencial. Junto, eu vou colocar como g de x o logaritmo de x na base a. Como é que eu faço log na base a, né? Ah, perfeito. É muito intuitivo esse programa aqui. E vou colocar como h de x para a gente ver a função identidade, tá? Essa aqui, para não atrapalhar muito, eu vou colocar ela pontilhadinha. A gente vê que ela é só uma referência para a gente. E com a barra deslizante a gente vai entender o que precisa ser entendido aqui, tá? O que a gente sabe de uma função? Qual é a propriedade clássica da função inversa, né? Vamos tentar dar um zoom aqui. A função inversa diz o que pra gente? Deixa eu colocar um número maior que 1 para ficar como se conhece mais. Tá? A vermelha é exponencial, por exemplo. Então, a função inversa é aquela cujo gráfico é simétrico em relação à identidade, né? Como é que você fazia para achar uma expressão para inversa na escola? Se você tem y igual a f de x, você troca de lugar o x e o y e isola o y de novo, né? Então, o y é igual a f a menos 1 de x. O que isso quer dizer na prática? Que o gráfico de uma função é simplesmente o reflexo, a reta y igual a x, na hora de trocar o x com y, é pegar o quê? O ponto, sei lá, 2, 4, vai no ponto 4, 2, ou seja, você reflete 4, 2. Tá? 2, 4 não está aqui no gráfico, esse cara, ele vem aqui no 4, 2. O que é isso? Você pega, por exemplo, a reta que é perpendicular a bissetriz, y igual a x, que passa pelo ponto 4, 2 e anda a mesma distância do outro lado. Ou seja, é como eu disse, y igual a x é exatamente um espelho. Então, cada ponto do gráfico da função, o gráfico da inversa vai ser o reflexo dele por essa reta pela bissetriz. Então, o que a gente está vendo aqui é, em vermelho, o gráfico da função exponencial, em verde o gráfico da função logarítmica para a base que eu botei aqui 1.76, né? Então o que você percebe? Olha? Quanto mais próximo no 1, vai dar pau. Por que no 1 dá pau? Ele nem faz o gráfico do logaritmo. Por quê? Porque o logaritmo é a inversa do exponencial e essa função aqui não tem inversa, né? Por que ela não tem inversa? Porque ela não é bijetora. Se eu tentar fazer a inversa dela, graficamente, o que seria? Seria a reflexão dessa reta horizontal pela reta pontilhada aqui, pela bissetriz. Isso ia dar exatamente a reta vertical, e a gente sabe que a reta vertical não é o gráfico de nenhuma função. Tudo bem? Então, para expoentes maiores do que 1, é isso que acontece. Você vê que quando o expoente é bem próximo de 1, o logaritmo tem um crescimento muito grande, e a exponencial cresce devagar. Isso a gente consegue medir até em termos da derivada, né? Daqui a pouco a gente fala dela. Então o que acontece? Com expoentes maiores, a exponencial cresce muito rápido, o logaritmo vai continuar crescendo, mas cada vez mais devagar. Quando o expoente é menor que 1, a coisa muda um pouco de figura, né? Você vê que ela tende a uma reta vertical, mas no limite, quando A vai para 1, ela desaparece. Quando você tem expoente menor do que 1, a exponencial é decrescente, o logaritmo também é decrescente, talvez seja um exercício um pouco mais sofisticado, né?
A exponencial de base menor do que 1 tende para zero no infinito. Então, vamos dizer, os pontos são do tipo 0, um cara bem grandão. A inversa vai ter o quê? Um ponto... Você troca. Se é zero, quase zero, vírgula, bem grandão, a inversa vai ser bem grandão, vírgula, quase zero. Tá certo? Então, esse ponto que está aqui, na hora que eu rebater pela bissetriz, ele vai lá para cima. Esse ponto que está aqui, rebatendo pela bissetriz, ele vem aqui para baixo. Tá? E nessa situação, você vê que elas sempre se cruzam em algum ponto. Tá? Esse ponto não é sempre o mesmo, mas elas tendem a se cruzar e, dependendo do expoente maior do que 1, ela pode se cruzar 2 vezes, exatamente uma vez. Tem um expoente mágico que faz isso, e nenhum. Tá? Tem um exercício na lista que pede até, a gente vai liberar a lista 2 daqui a pouco, um exercício que pede para você encontrar exatamente qual é o ponto que faz com que a exponencial e o log se tangenciem. Qual é a base que permite isso, tá? Vamos ver isso depois. Então a gente tem esse comportamento em termos de funções exponenciais inversas. A gente pode agora tentar passar para olhar algumas coisas um pouquinho do ponto de vista do cálculo, né? Tem uma pergunta aqui do Daniel. Professor, se você pegasse uma base negativa e fizesse o gráfico só onde é possível calcular, ele ficaria bem parecido com o gráfico para baixo, né? Embora você tenha deixado de fora infinitos valores. Na verdade fica muito, muito ruim, né? Porque, sei lá, você pega um expoente negativo menos 2, aonde que você pode calcular isso? Você pode calcular isso somente nos expoentes que... ou nos expoentes pares inteiros, ou nos expoentes racionais, cujo denominador seja... cujo numerador seja par, né? Ou denominador ímpar à vontade, ou se o denominador for par, o numerador também tem que ser par. E aí você simplifica, elimina o 2, tem uma coisa complicada ali para fazer. E fora que quando você pega um número real, você não consegue escrever ele como o quociente de 2 números inteiros sempre para fazer essa análise. Então, por exemplo, nos números irracionais, o que acontece? Se você faz aquela continha do jeito que eu falei, pega o sup por baixo dos números racionais, se você pega um irracional, sempre vai ter perto dele um número racional, tão perto quanto você quiser, mas os denominadores e numeradores desses caras vão ficar mudando de paridade. Então, você não vai ter um limite ali, tá bom? O conjunto não vai ser bem definido para tomar o sup. Então, você vai ter um monte de pontinhos isolados pipocando para lá e para cá e não sabe o que dizer, né? Por exemplo, menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Mas aí menos 2 elevado à quarta já vai dar 16, que é lá para cima. Então ele fica uma coisa bem maluca, né? O gráfico ele é todo pontilhado. E fica de fora infinitos valores, como você disse. Tá bem? Então, como fica uma situação tão complicada que... E você não consegue estudar, né? A gente não consegue, por exemplo, se você tem um ponto com base negativa onde a função está definida, eu não consigo abrir um intervalinho em volta desse ponto onde ainda está definida a função. Se eu não consigo abrir um intervalinho em volta do ponto, eu não consigo calcular limite, não vou conseguir calcular derivada, não vou conseguir fazer nada de cálculo, né? Então, não é uma coisa que a gente vai querer abordar no propósito do nosso curso, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente pode fazer as propriedades do cálculo agora, né? Então, vamos lá. Uma página nova, perfeito. Então, do ponto de vista de cálculo, né? O que a gente pode anotar? Bom, por definição, né, da maneira que a gente construiu isso, aqui, deixa eu arrumar uma coisa. Visualização em uma página só. Tela cheia e zoom. Perfeito.
Dessa maneira que a gente construiu aqui, com esse sup e tudo mais, é claro que a função exponencial ela vai ficar contínua, porque ela vai ser, na verdade, se você tem ela definida nos números racionais, o que eu faço? Nos irracionais eu completo com o valor da função de modo que seja possível desenhar o gráfico da exponencial sem tirar o lápis do papel. Então, a gente vai ter que f de x igual a elevado a x vai ser uma função contínua, porque ela é a única extensão contínua possível da função definida para os racionais. E aí, tem um teorema que a gente vai ver depois, que garante que nessas condições, a f a menos 1, que é o logaritmo na base a de x, também vai ser contínua, tá? É um teorema que dá condições para... Na verdade, ele já está disponível lá nas notas de aula. O professor Vinícius escreveu. Ele depende de um teorema que a gente vai ver mais para frente. Mas você consegue dizer que, nesse caso, a inversa da função contínua também é contínua. Então, você tem duas funções contínuas. E, portanto, em cada ponto numérico, né, um x igual a x0, o limite da exponencial é igual ao valor do exponencial, e a mesma coisa para o log. E nos infinitos a gente tem essa coisa, né? Quando x tende para mais infinito do f de x, a elevado a x, o que vai dizer? Vamos escrever assim, né? A elevado a x. Bom, ele vai ser mais infinito se o a for maior do que 1, e vai ser 0 se o a for menor do que 1. Tá bom? E no menos infinito, como é que fica? Troca, né? Vamos fazer com outra cor aqui. Então, quando x tende para menos infinito, ele vai valer 0 se o a for maior do que 1 e mais infinito se o a for menor do que 1. Tá? A gente viu isso nos gráficos lá. E para o log vai ser a mesma coisa, né? O limite. Mesma coisa não. A gente vai escrever uma situação análoga, né? O log na base A de x vai ser o quê? Quando x tende para mais infinito, ele vai tender para mais infinito se a base for maior do que 1. Se a base for menor do que 1, o que acontece? Lá no infinito ele vai tender para 0, né? E quando a base for, quando x tende para menos infinito, é assim que a gente organizou, quando x tende para menos infinito, esse cara aqui vai tender para menos infinito, e esse aqui vai tender para... Ah, não tem menos infinito aqui, eu vou ter que escrever separado, desculpa. Quando x tende para 0, né? Limite, quando x tende para 0 do log de A, deixa eu apagar aquele amarelinho ali também, na base x, isso aqui vai ser menos infinito se a base for maior do que 1 e mais infinito se a base for menor do que 1. Tá bom? Deixa eu arrumar esse aqui. Esse eu não consigo botar tudo num só. Tá claro isso? Alguma dúvida? Sim, não? A menor do que 1? O que eu escrevi lá? Eu botei... Ah, tá maior do que 1. Obrigado. Claro. Aqui, né? Deixa eu ver quem que fez a sugestão. Agradecer pessoalmente. Na medida do possível, Isabela. Obrigado, Isabela. Pedro também. Tá certo. Então tá bom. Do ponto de vista, a gente tem esses os limites, né? Calculados. A gente precisaria demonstrar que essa função é derivável, né? Tem uma trabalheira grande para mostrar que ela é derivável no sentido estrito da palavra, então, sei lá, se você quiser, o que seria o f' de x0, né, pela definição? Isso é o limite quando x vai para x0 de A, então, vamos escrever tudo, vai, f de x0
f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Ou seja, isso é o limite quando x tende para x0 de quem? A elevado a x menos a elevado a x0 sobre x menos x0. Meu, a gente não tem nenhuma chance de conseguir calcular isso de uma maneira razoável, tá? O que a gente fez lá no vídeo foi tentar procurar, se você inspecionar os gráficos, né, eu vou querer procurar uma base para a função exponencial que ela tenha uma propriedade bacana. Qual que seria? Seria uma base, um número a para a função exponencial, de modo tal que a reta tangente na origem tenha coeficiente angular 1. Então o que a gente quer é uma pergunta, tá? Existe um número real, um a maior, maior do que 0, né? E diferente de 1, uma base para a função exponencial tal que a f' de 0 seja igual a 1, tá? Eu fiz essa conta lá no vídeo e a gente mostrou que se existir, a gente vai ter o quê? Que esse número a, ele vai ser dado ele só por um limite, que é o limite quando x tende para 0 de 1 mais 1 sobre x elevado a x, tá? Ou, se você fizer uma mudança de variável, esse limite, eu posso olhar quando x tende para 0 de 1 mais x elevado a 1 sobre x. E aqui tanto faz pela direita, aqui para o infinito, tá? Então, tanto faz aqui desculpa, tá trocado. É x tendendo para o infinito. Tanto faz você olhar os limites pela direita ou pela esquerda aqui no zero, que o valor é o mesmo, tá? Então, esse número, tá? A gente consegue provar que esse número existe. Então, se existir, o a tem que ser igual a isso, ele existe, tá? Eu provo isso numa aula posterior. E a gente indica esse número por e. A gente consegue provar que esse número e é um número que é maior do que 2 e menor do que 3. E com ele a gente vai ter exatamente isso, que no zero essa derivada aqui vale 1. Tá? Então, se f de x é igual a e elevado a x, o que eu consigo concluir? Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Usa umas outras técnicas. Eu fiz lá nos vídeos, vocês podem olhar, é interessante. Se f de x é igual a elevado a x, então f' de 0 é igual a 1. E aí disso a gente tira a derivada em qualquer ponto, né? Se você tem... O que vai ser o f' de x0? A gente pode escrever daquela maneira que está lá em cima ou dessa outra, né? Que é o h tendendo para 0 do f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, tá? Que é uma definição alternativa para a derivada. Aqui eu poderia ter escrito isso também, né? E aqui você já tira uma coisa legal quando você escreve assim. Quando h tende para 0, de f de x0 mais h, usando a propriedade da exponencial, né? Então, poderia escrever isso aqui dessa maneira, que é o quê? É o limite quando h vai para 0, de e elevado a x0 mais h, menos e elevado a x0 sobre h. E aí, usando as propriedades básicas do limite, o que a gente conclui? Ou da exponencial, né? Não precisa usar nada de limite aqui. Eu consigo,
puxar o e elevado a x0 em evidência. Sobre h, tá bom? E aí o que isso faz? O e elevado a x0 é uma constante. Aqui era a base, desculpa, não era e, a base a. A base a qualquer. Tá? Então vai ficar a elevado a x0. Então isso sai do limite, fica a elevado a x0 vezes esse limite aqui. E o que é esse limite, né? Que base a também. Esse cara aqui é uma indeterminação, né? Porque quando h tende para zero, a elevado a h, por ser uma função contínua, vai tender para a elevado a zero, que é 1. Então, em cima fica 1 menos 1, que é 0. Embaixo também h tende para zero. Então, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E essa indeterminação, esse cara aqui, você consegue provar quando você usa a base e, né? A gente vai ter o quê? O que é isso aqui? Exatamente aquele limite com base e, né? E elevado a h menos 1 sobre h. Tá? Então, o fato desse limite ser igual a 1, que é uma coisa que a gente provaria numa próxima aula, me garante calcular a derivada da função exponencial em qualquer outro ponto. E aí, qual que é a coisa? Esse cara, essa igualdade aqui, esse limite ser igual a 1 é o que a gente chama de limite exponencial fundamental. A gente tinha um trigonométrico fundamental, que é seno de x sobre x dando 1. Esse aqui é o limite exponencial fundamental. Então, repetindo aquela mesma continha que a gente fez antes, o que vai dar isso aqui? É o a elevado a x0 vezes 1, né? Ou e elevado a x0 vezes 1. Tudo bem? Então, qual que é a mágica? Olha o que aconteceu. Se você acreditar na existência desse número e depois você vai ter fortes motivos para acreditar, existe um número que, como base da função exponencial, a derivada da função exponencial é o valor dela própria, em cada ponto. Ou seja, se você tem que f de x é igual a e elevado a x, isso implica que f' de x 0 é igual a f de x0. Tá? Então a função exponencial ela tem essa propriedade, que a derivada dela em cada ponto é ela própria. E é única com essa propriedade. Tá bom? O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da exponencial num ponto é o valor da função naquele ponto. É bem forte isso. Tá bom? E aí tinha uma dúvida que alguém perguntou lá no começo, como é que essa coisa fica em outras bases, né? Então, vamos lá. Antes, vamos fazer a derivada do log, tá bom? Então, para o logaritmo, o que a gente pode usar para derivar? Tem que fazer tudo de novo? Não, né? A gente sabe que o log é a inversa. Então, como é que eu posso escrever isso? Eu tenho que f de f a menos 1 de x é x. Tá bom? Então, se eu tenho f de x igual a e elevado a x, o f a menos 1 seria o logaritmo na base e de x. E esse logaritmo, por ser tão importante e especial, a gente escreve como ln de x. Tá bom? Então eu vou tentar usar a definição de função inversa para calcular a derivada. Alguém tem um palpite de como a gente pode usar isso? Começa com regra e termina com da cadeia, né? Então, supondo que o logaritmo é uma função derivável, e a gente usando a regra da cadeia, eu vou ter o quê? Que f' de f a menos 1 de x vezes f a menos 1 linha de x é igual a 1, certo? Quanto que é a derivada da exponencial? Vamos lá. A derivada da exponencial é ela própria, então vai ficar e elevado ao ln de x vezes f a menos 1 linha de x igual a 1.
Meu, quanto que é a exponencial do logaritmo de x? Uma é inversa da outra, né? Então vai ficar x aqui, tá bom? E, portanto, qual que é a brilhante conclusão? A derivada da inversa da exponencial, ou seja, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Tá bom? Então é o que você percebe lá nos gráficos, né? Você via que a reta tangente ao logaritmo ia ficando com o coeficiente angular cada vez menor quando x aumenta. No limite, a reta tangente ao gráfico do log tende a ter coeficiente angular zero. Então ela é sempre positiva, isso é importante observar. As duas derivadas, né? Tanto a derivada da exponencial, que é ela própria, quanto a derivada do logaritmo são ambas positivas na base e. Tá? Mas o que acontece? A derivada da exponencial fica cada vez maior conforme o x aumenta e a derivada do logaritmo fica cada vez menor quando o x aumenta. Tá bom? Dúvida nisso? Podemos seguir? Vamos lá. Não estou tendo manifestação de vocês, hein? Tá todo mundo aí acordado? Como é que você faz para então ver a derivada em outras bases? Tem alguém acordado? Ah, não deu tempo de copiar. Ô, Fábio, não se preocupe em copiar, não. Eu posso voltar a lousa, mas eu estou deixando todos esses PDFs dessas lousinhas disponíveis naquela nossa página lá, no mate2453/turma 10, lembra? Eu coloquei um vídeo para playlist com esses vídeos, para vocês assistirem, e coloquei também lá uma cópia desses slides. Então, conforme quando termina a aula, eu já subo. Deixa eu digitar o endereço para vocês aqui. im.usp.br/mate. Bom, põe direto, vai. Tiolimber/2453/turma 10, tá? Se vocês quiserem testar esse link e ver se está funcionando, algumas aulas estão lá, ao final dessa sessão de hoje eu já subo esses slides também. Tá? Se você quiser voltar, só para a gente voltar aqui no slide, a gente tinha então que f' em cada ponto x0 era próprio e elevado a x0, e a derivada do logaritmo em cada ponto x0 é 1 sobre x0. Lembrando que o x0 não pode ser zero por log, né? Não está definido o logaritmo de zero. Tudo bem? Então vamos ver como é que essa coisa fica em outras bases, né? Como é que se deriva a função exponencial com outras bases, por exemplo? É tranquilo, né? O que você precisa lembrar é uma formulinha de mudança de base da exponencial. Tem a fórmula de mudança de base do log também, que é consequência dessa aqui, né? A elevado a b, você sempre pode escrever como e elevado a b vezes ln de a, tá bom? Isso é um fato geral e é bem fácil, né? Se você pega, vamos tentar demonstrar isso rapidinho. E elevado a b vezes ln de a, o que é? Usando a propriedade do log, essa propriedade aqui, esta propriedade aqui é um elevado, tá? Deixa eu arrumar isso, para ficar bem claro o que a gente está fazendo. É f a menos 1 de x elevado a y, tá? Então, tem um expoente ali que já está tombado na frente do log. Então, eu posso escrever isso como sendo e elevado a ln de a elevado a b, tudo bem? Agora, quanto que é a exponencial do logaritmo de um cara? Uma é inversa da outra, né? Então, é f de f a menos 1 de x. Isso é x. Tá bom? Então, é assim que você demonstra que a elevado a b você consegue escrever como uma coisa na base exponencial. Então, vamos lá. Se você tem f de x igual a elevado a x, o que a gente vai ter?
esse cara eu vou conseguir escrever e elevado a x vezes ln de a. E pela regra da cadeia, quem que é o f' de x? Como é que você deriva esse cara? Vamos lá, vamos fazer o nosso rabisquinho aqui, né? Você tem o número x, multiplica ele pelo logaritmo de a, por ele de x vezes ln de a, e depois aplica a exponencial em cima disso tudo. Tá bom? Então, via a regra da cadeia, fica bem fácil derivar isso, né? É a derivada da função de fora. Quanto que é a derivada da exponencial com base e? A derivada exponencial com base e é ela própria. ln de a vezes a derivada da de dentro. Quanto que é a derivada desse passo em relação a x? Eu peguei o número x e multipliquei por uma constante. Então, a derivada é essa própria constante. Tá bom? Vai ficar aqui ln de a. Agora, isso aqui é o próprio a elevado a x de novo. Então, qual que é a conclusão? f' de x é igual a ln de a vezes a elevado a x. Tá? Essa é a fórmula que a gente tem para a derivada da exponencial numa base qualquer. Qualquer, entenda-se a positivo, diferente de 0 e de 1. Tá bom? E se você tem, vamos, para não ficar escrevendo f a menos 1, eu tenho g de x como sendo o log na base a de x. Quem que é o g'? Como é que a gente pode fazer? Palpites? Lista 2, Felipe, a gente vai lançar em breve, porque em vista dessa modificação toda do cronograma, a gente vai dar uma repaginada nela. Ela não é exatamente a lista 2 do ano passado. Então, a equipe de professores da lista 2, que prepararia a segunda prova, está olhando a lista 2 e reordenando os conteúdos, cortando coisas que a gente não vai abordar agora. E depois sai uma lista 2,5, se precisar, com esses conteúdos, tá? Então, isso deve sair no máximo entre hoje e amanhã. A boa notícia ou má notícia é que com o que a gente está vendo hoje, você não conseguiria fazer muita coisa da lista ainda, tá? Então, não precisa se preocupar, por enquanto. Mas assim que ela for lançada, eu vou colocar um aviso no Disciplinas e deixar ela disponível para download na página regular do curso, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente deriva o logaritmo numa outra base? O que você pode fazer? Tem aquela fórmula de mudança de base do logaritmo, né? Se você quiser. Ou você pode escrever usando de novo a regra da cadeia. Tá? Se você não lembra da fórmula de mudança de base do logaritmo, a gente pode escrever esse cara aqui como sendo, de novo, via a regra da cadeia, tá? F de g de x é igual a x, que vai ser o quê? Quando você deriva, isso vai dar f' de g. Tudo isso aqui num ponto x0, né? Desculpa. Então, f' de x0 é e elevado a x0, papapá, a elevado a x0. Então, f' no ponto g de x0 vezes g' de x0 igual a 1. E a gente já fez tudo, né? Quanto que é f' de g de x0? F' é a própria exponencial, né? O f é o a elevado a x. Então, como é que você deriva a exponencial? A exponencial de base a é ln de a vezes o cara que está aqui dentro. Então, vai ficar a elevado ao g de x0, que é o log na base a de x0, vezes o g' de x0, que é o que eu quero descobrir, igual a 1. Portanto, g' de x0, o que que é? Esse cidadão aqui, o que que ele é? A exponencial calculada no logaritmo. Mesma base é x0. Vai ficar 1 sobre... vamos escrever assim, x0 na frente. Logaritmo... Tá feio isso aqui. x0 log ln de a. Tá bom?
Então também você tem a fórmula para a derivada da função exponencial numa base qualquer. Tá claro? Você vê que empata, né? Quando A é um número E, número de Euler, isso aqui é 1, aqui embaixo também é 1, você volta para as fórmulas anteriores. A derivada do log é 1 sobre x, a derivada do exponencial é ela própria, e em bases que não são bases neperianas, você tem esse fator de correção, que é exatamente o logaritmo neperiano da base que você está usando. Tá bom? Dúvidas sobre isso? Acho que não, né? Pelo menos eram essas as fórmulas que lá no começo o Iago escreveu dizendo que tinha alguma dúvida. Tá tudo certo agora, Iago? Mais alguma dúvida? Eu acho que... se manifestou aqui, vamos ver. Entendeu, né? Legal. Então, tá bom. Para que serve função exponencial, né? Você pode perguntar. A gente está tendo aula de longe justamente por causa de uma coisa que é modelada por ela, né? Então, qual que é o conceito da função exponencial? É assim, ela está ligada ao que se chamaria de progressões geométricas, tá? Então, uma função exponencial ela modela o comportamento de progressões geométricas, enquanto que as funções lineares modelam progressões aritméticas, né? Então, quando sei lá, qual que é a diferença, né? Se você tinha uma PA, o que você faz? Você começa com um termo inicial, a 0, e aí você sempre soma uma certa constante R aqui, né? O próximo termo é a 0 mais R mais R, mais 2R, assim por diante. Então o que você teria aqui é um A0 mais N vezes R, né? Onde o R é fixo e o N é a variável. Então você teria, para cada número natural N, o enésimo termo da tua sequência seria o termo inicial mais R vezes N. Se você extrapolar isso um pouquinho e permitir calcular isso em números reais, você vai ter A0 mais Rx, tá? Isso é uma função linear. A exponencial, ela está ligada com progressões geométricas, tá? Que é como é que funciona. Você começa com um termo inicial, A0, que você não quer que seja 0 nem 1, porque se for 0, todos os termos seguintes serão 0, e se for 1, todos os termos seguintes serão 1. Em vez de somar esse termo, esse fator de correção, fator de crescimento, você multiplica, tá? Então vai ser A0 vezes R, A0 vezes R vezes R, R ao quadrado, etc. E aí então o termo geral seria A0 vezes R elevado a N. E aí, portanto, o que você teria aqui é um f de n como sendo A0 vezes R elevado a N. E já eu vou explicar o que é extrapolar isso para... Bom, a explicação é aquela da construção da função exponencial que a gente fez. R elevado a x, desculpa. R elevado a x. Aquela explicação que a gente já fez anteriormente, né? Então o que acontece? Aqui, né? No caso discreto, vamos dizer assim, quando você está olhando para números naturais, quanto que é a diferença entre dois caras consecutivos, né? O que é o f de Rn mais 1 menos f de Rn? Ele é, se você bom, vamos escrever, né? Vai ficar A0 mais R vezes N mais 1 menos A0 mais Rn. Se você fizer essa conta toda, vai dar R, tá? Então, a diferença entre dois termos consecutivos depende desse fator R aqui. Nesse caso, como é que fica aqui, né? Se você olhar para f de R de n mais 1 menos f de n,
né, a diferença, o que ela é? Vai ficar A elevado a zero Rn mais 1 menos A elevado a zero vezes Rn. O que dá para fazer? Dá para pôr A0 Rn em evidência. E a gente vai ficar o quê? Com R menos 1, né? Ou seja, o que você tem aqui é uma coisa curiosa, né? Vai ficar o próprio, isso aqui é o próprio f de n, né? Então vai ser o f de n vezes uma constante. Tá bom? E, passando para o lado de lá, então, ou seja, o que você percebe? No caso de uma progressão aritmética, a diferença entre dois termos consecutivos é constante. No caso de uma progressão geométrica, a diferença entre dois termos consecutivos é proporcional ao termo anterior. É isso que faz ela escalar muito rápido, né? Ou de outra maneira, se você quiser escrever f de n mais 1, né, passa esse cara para o lado de lá e coloca em evidência, o que vai acontecer? Vai ficar com f de n vezes r menos 1 mais f de n. E quanto que dá isso? F de n vezes r, né? Que é a fórmula recorrente que a gente tinha antes. Então, você percebe que o incremento numa função exponencial é proporcional ao valor anterior. Então, o incremento aumenta a cada passo. E aqui o incremento é constante, igual à razão da tua progressão aritmética, né? E aí, o que você pode fazer, né? Se você trocar o n por um x real aqui, e em vez de usar esse número 1, você pensasse põe aqui um x0 mais h e aqui um x0, o que você está mostrando é que o ΔF, né, o incremento no valor da função f, é proporcional a ela própria por um fator. Então daqui você poderia faz sentido olhar o quê? Que a taxa de variação da f está ligada a ela própria, né? Esse fator aqui é a razão. No caso do número e, tem umas contas todas para fazer, a gente vê que dá certo que o f' de x é igual a x para todo x, né? Então a coisa funciona mais ou menos assim. Você tem um crescimento que é relativo, né? A variação do crescimento é proporcional à própria função. Então, e como a gente viu no gráfico lá, essa coisa explode para o infinito, assim, vai para o infinito e a taxa de crescimento dela é gigantesca, né? Então, se olhar para uma situação concreta que poderia ser modelada por uma função exponencial, por exemplo, o espalhamento de um vírus, você fala, bom, a longo prazo, o que vai acontecer é que todo mundo vai pegar esse treco, né? Rapidamente, se você define a tua função f é um número de contaminados no instante de tempo t, quando você olha para aquilo, você entra em pânico. Mas o que acontece é o seguinte: se você for pensar assim, vamos chamar de n, tá? Um número de contaminados. Vamos chamar de p, a probabilidade de pegar, tá, eu vou escrever em termos bem coloquiais, a probabilidade de pegar quando entra em contato com o contaminado, tá bom? E um outro número aqui, sei lá, e é o número, o espalhamento, tá? Então a taxa de contaminação geral, assim, né? Seria o R da tua... O P e o R vão ser a tua constante na PG. Então, com isso, o que a gente tem? Você vai ter que, por exemplo, o delta, a taxa de variação do número de contaminados, né? Que é o quê?
o número de contaminados no dia, vamos dar uma discretizada nisso, no dia N mais 1 menos no dia N, o que ela é? Pela conta que a gente fez ali em cima, ela é diretamente proporcional, então vai ser a probabilidade de você pegar quando encostou em alguém vezes o número de essa constante de infecção aqui da doença. Ou seja, a taxa de variação de contaminados de um dia para o outro é proporcional ao dia de contaminados no dia anterior, tá bom? Então, isso geraria uma função exponencial. Essas duas coisas aqui são positivas, tá? Esse número é menor do que 1, esse aqui é uma constante. Mas é uma função exponencial crescente, tá? Agora, o que acontece na prática? Por exemplo, no caso dessa pandemia que a gente está passando agora, né, ela não é o Voldemort, eu posso falar o nome dela, é Covid-19, essa probabilidade ela diminui com o tempo. Por quê? O que acontece? Se você pegou uma vez, o pessoal acredita que você não consegue pegar de novo, né? Então o que a gente tem aqui é que essa probabilidade é, vamos dizer assim, 1 menos o número de contaminados do dia anterior dividido pela população total. A probabilidade de você pegar ela diminui com o tempo, porque o número de pessoas contaminadas vão ficando imunes. Então, quando você inclui esse fator aqui, você vai ter na versão... eu estou falando aqui bem por cima, tá? Na versão onde você não olha de dia em dia, você olha entre instantes de tempos infinitesimais, você vai ter que a taxa de variação da tua função ao longo do tempo, ela vai ser uma certa constante vezes 1 menos a população, acho que é isso, tá? 1 menos o número de contaminados sobre o total da tua população vezes o número de contaminados. Então isso é o que dá uma equação diferencial, a gente diz assim. Tá? Não sei se está tudo certinho aqui agora, depois eu vou pensar e arrumo se for necessário, mas o que você tem é uma equação diferencial, né? A taxa de variação da f depende de alguma maneira da própria f. E aí quando você olha para o gráfico dessa coisa, de uma função que verifica essa propriedade, o que você tem é o que a gente chama de uma... Vamos tentar fazer assim, ó. O original, o amarelinho, a exponencial, seria uma tragédia, né? Ops. Exponencial seria uma coisa caótica, assim, né? Tá, então isso aqui seria uma função exponencial pura. O que acontece aqui é uma situação um pouquinho diferente, né? O que a gente tem é o que a gente chama de uma regressão logística. Ela nasce num certo ponto aqui com um certo número de infectados. Ela tem um crescimento exponencial no começo, aí a partir de um certo ponto, essa coisa diminui. Quer dizer, não é que diminui, o número de infectados sempre aumenta, mas ele começa a aumentar com uma velocidade cada vez menor. E nesse ponto aqui, que é onde a concavidade muda, a gente vai estudar a concavidade depois, é um ponto que você vê que as coisas podem começar a melhorar, né? No caso concreto nosso atual, o nosso instante de tempo atual ainda não atingiu esse ponto aqui, tá? A gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado ainda, tá bom? Tá claro como é que funcionam essas coisas? Depois eu posso até colocar um vídeo para vocês, ele não tá em português, tá? Mas é bem bacana, assim, um videozinho de 8, 9 minutos explicando esse modelo de regressão logística para ajustar modelagem de epidemias. É uma coisa bem interessante, tá obviamente super na moda aí. Existem outros modelos bem bacanas também, que chama SIR, né? S-I-R, um modelo que dá 3 equações diferenciais, que permite ter um controle um pouquinho mais adequado de certas
epidemias. Não sei se o Covid se encaixa exatamente nela ou não, mas essas coisas têm muita matemática por trás que pode ser útil na modelagem desses problemas. Tá bom? Acho que para a gente tentar fechar, eu vou ver se eu pego algum exercício da lista 2, antiga. Então tem lá um monte de exercícios, né? Para a gente derivar coisas. Só para a gente praticar um pouquinho. Então vamos ver como é que a gente pode pegar o primeiro exercício do que seria a lista do ano passado. Tem um monte de funções lá para você derivar, né? Então, exercícios, vai. Primeiro de todos. Primeiro vai ser a letra A. Tá? Então, se você tem f de x igual a e elevado a x mais e a menos x sobre 2, essa função é derivável? Sim. Ela é a soma de duas exponenciais que são deriváveis. Aqui eu estou compondo a exponencial com multiplicar x por menos 1, que é derivável, então dá tudo certo. Tá? Deixa eu ver, tem um chat aí que é alguma coisa. A lousa não aparece. Nossa, ela ficou sem aparecer todo esse tempo. Fiz um monte de conta para vocês, desculpa. Ai. Vamos lá. Apareceu, né? Então só para... Não sei se vocês viram, né? Mas eu estava falando de PA, PG, fiz um monte de contas para deduzir como é que era o comportamento de uma curva de regressão logística para estudar o crescimento de contaminados numa epidemia. Vocês chegaram a ver isso? Agora? Sim? Não? Só o exercício que não? Ufa. Então tá bom, tá? A gente tem essa função, deixa eu conferir se vocês ainda estão assistindo ela, o vídeo também está gravando. Tá, então tem essa função que ela é uma função derivável, porque é a soma de duas, onde a primeira obviamente é derivável, a segunda é composta da exponencial com multiplicar por menos 1, que também é derivável. Então como é que você faz isso? Quem que é o f' de x? Aqui nós já podemos fazer as contas mais rapidamente, né? O denominador é sobre 2, é uma constante fica. Derivada da exponencial de base e é ela própria. E aqui, quando eu for derivar esse cara, vai ser o quê? Ele mesmo, vezes a derivada do de dentro, que é menos 1, tá bom? A derivada é isso. Essas funções são muito importantes, tá? Essa aqui é o que a gente chama de cosseno hiperbólico. E essa aqui é uma função que a gente chama de seno hiperbólico. Eu tenho que tomar muito cuidado, né? Nas trigonométricas usuais, o que a gente sabe? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, que a derivada do seno é cosseno e que a derivada do cosseno é menos seno, né? Nas hiperbólicas não, quando você deriva o cosseno hiperbólico, não aparece o sinal de menos, tá? E por que elas chamam hiperbólicas? Pelo seguinte motivo. Se você fizer a conta, tem uma conta para ser feita usando essas definições, você consegue mostrar a seguinte propriedade, ó, que cosseno hiperbólico de x ao quadrado menos seno hiperbólico de x ao quadrado, na trigonométrica normal isso era 1, aqui era com mais, aqui é com menos, né? Então, a usual você tinha seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O que isso representava? Geometricamente você tinha lá o tal do círculo hiperbólico, círculo trigonométrico, né? Ou seja, você tinha uma circunferência centrada na origem de raio 1. Agora ficou bom. E só não está centrada na origem, né? E aí para cada ângulo x, você tinha que né? Você abria aqui um certo arco. Esse cara aqui embaixo era o cosseno de x e esse cara aqui em cima era o seno de x. Por isso que
x ao quadrado mais y ao quadrado da equação da circunferência. Então, cada ponto da circunferência você descreve com senos e cossenos. Aqui, você tem que a diferença ao quadrado é 1. Qual é a curva no plano? Você escreve como sendo x quadrado menos y quadrado igual a 1. É uma hipérbole, tá certo? Então, por isso que esses caras são chamados de ângulos hiperbólicos. Ah, professor, para que serve isso? Para um monte de coisa, tá? Basicamente, eu não vou conseguir desenhar uma hipérbole direitinho aqui, mas tá bom. Tem o outro lado também, tá? O que acontece é que cada ponto da hipérbole, eu consigo dizer que isso aqui é um certo cosseno hiperbólico de t, e essa altura aqui é um seno hiperbólico de t. Tá? Então, é uma geometria diferente, onde você mede ângulos não num círculo trigonométrico, mas numa hipérbole trigonométrica. E a aplicação dessa geometria foi, na física, por exemplo, foi sacada pelo Einstein, né? O modelo da teoria da relatividade especial depende fortemente de geometrias onde você mede ângulos hiperbólicos, né? Para estudar, conseguir separar a variável tempo da variável espaço. Uma coisa bem interessante que a gente pode estudar em algum momento, né? A gente pode ser a gente junto, mas não nesse curso, ou vocês podem se interessar por isso e estudar depois. Tá, vamos pegar um outro. A letra I, por exemplo, é uma coisa engraçadinha, né? A gente não derivou função com expoente variável, base e expoentes variáveis. Então, vamos pegar as letras da lista antiga I e J para terminar. Então, 2. 2 elevado a x ao quadrado mais 3 elevado a 2x. Então, a tua f é 2 elevado a x ao quadrado mais 3 elevado a 2x. Como é que a gente deriva isso? É uma soma, né? Se é uma soma, como é que eu vou derivar uma soma? É a derivada de cada parcela. Então vai ser a derivada desse cara. Quem é a derivada desse cara aqui? É uma função exponencial? Sim. Né? Uma base elevada a alguma coisa que depende de x. Então, uma função exponencial, como é que eu derivo? É ela própria. Só que aqui você tem que tomar um cuidado, né? Que a base não é o número e. Então, como é que era a fórmula para derivar funções exponenciais quando a base não era e? Está aqui. Quando a base é diferente do número de Neper, constante de Euler, não é constante de Euler de verdade, né? Você fala número de Euler, constante de Euler é outra coisa. Você vai ter que multiplicar pelo logaritmo da base. Então, a derivada de uma exponencial é ela própria vezes o log da base. Então, na hora que eu for fazer essa conta, eu tenho que ter um monte de cuidados aqui. Então, eu vou derivar o 2 elevado a x ao quadrado. Pela regrinha é o logaritmo neperiano da base vezes ela própria. Então, esse cara eu vou pôr entre parênteses para não confundir. 2 elevado a x ao quadrado, só isso? Não, né? Isso é a derivada da de fora, da exponencial. E eu preciso multiplicar pela derivada do que está dentro da exponencial, x ao quadrado, derivada de 2x. Então, essa derivada da primeira parcela e a derivada da segunda parcela, o que é? É uma exponencial. Então, vai ser o log da base vezes a própria função. Deixa eu pôr assim para não achar que o 3 está dentro do log lá. 3 elevado a 2x vezes a derivada do que está dentro do expoente, que é 2. Tá bom? Então, a gente, se quiser arrumar um pouquinho a casa, vai ser 2 ln de 2 vezes x vezes 2 elevado a x ao quadrado mais 2 ln de 3 vezes 3 elevado a 2x. Tá bom? O outro exemplo é o seguinte, você pega a função f de x igual a
x elevado a π mais π elevado a x. Tá? Deixa eu, antes de eu sair escrevendo, essas duas funções, eu quero a resposta de vocês, tá? É uma soma de duas funções exponenciais ou não? Ah, a Isabela fez uma pergunta ali. O cosseno hiperbólico de t é a distância até a origem? Depende. A distância até a origem vai ser o quê? Ops. A distância até a origem é a medida desse segmento. Ela pediu para eu voltar aqui um pouquinho, tá? Então, esta medida aqui não é o cosseno hiperbólico, tá? Essa só no eixo x. Você pega o ponto da hipérbole, projeta no eixo x, a distância da projeção até a origem é cosseno hiperbólico. Projeta no eixo y, a distância do eixo do ponto, da projeção até a origem, no eixo y é seno hiperbólico. Tá? O que está acontecendo aqui é um pouco diferente, né? Na geometria onde o círculo é o que manda, a distância ao quadrado de qualquer ponto até a origem é x2 mais y2. Tá? Então, quando eu igualo isso a 1, eu vou tendo círculos, ou seja, o conjunto dos pontos que distam uma certa quantidade fixa da origem são círculos centrados na origem. Aqui eu podia inventar uma distância que não é bem uma distância, tá? Porque ela não... Pode acontecer muita coisa estranha. Ela é x2 menos y2. Tá bom? Então, por que não é uma distância? Porque tem pontos que não são origem. Ó, se você pegar qualquer ponto da assíntota da hipérbole, né, y igual a x, esse ponto aqui, o ponto 2, 2, qual é a distância do ponto 2, 2 até a origem? Se jogar aqui na fórmula vai dar zero, tá? Então ela não é uma distância porque tem pontos fora da origem que distam zero da origem. Então isso é muito estranho para quem está acostumado a viver nessa geometria, mas justamente o que o Einstein sacou foi isso, né? Nesse contexto, essa distância colocada no plano R2 serve para modelar a teoria da relatividade de uma partícula que anda de maneira unidimensional, e esse eixo aqui representa o eixo do tempo, é o relógio para ela. Então, a partícula se desloca em cima do eixo x com o relógio em cima do eixo y. E a bissetriz aqui, que são os pontos que não são a origem e distam zero delas, são o que representa os raios de luz. Né? Então, se diz que as assíntotas dessa hipérbole são os raios de luz nesse plano relativístico. O eixo y representa a variável tempo e o eixo x representa a variável posição de uma partícula unidimensional. Tá bom? Então, é uma geometria muito diferente da que você está acostumada, né? Aquela coisa dos axiomas das paralelas, tudo mais. Esquece. Né? Toda a álgebra linear que você está estudando, na verdade, tudo que depende de produto escalar, o conceito de ângulo e distância, não é que para de valer, mas eles precisam ser reinterpretados. Tá bom? Então vamos lá, voltando para o exercício 3, porque nós já estamos com um problema de horário aqui. Tá, a aula não está exatamente com 1h40, a gente já vai terminar daqui a pouquinho, mas nós conversamos um pouco a respeito de como a coisa vai andar, né? Então vamos lá. Isso aqui é uma soma de polinômios ou uma soma de exponenciais? O que é essa função f que a gente tem para derivar? Os dois termos são funções exponenciais, como a gente viu hoje? Não, né? Esse aqui não é uma exponencial legítima, por quê? Porque o que está variando é a base, o expoente está fixo. Então é um x elevado a um número. E aqui é um número elevado a x. Então, esse cara é uma função exponencial de base π. Isso não é uma função exponencial porque o expoente é fixo. Então, como é que se deriva o primeiro? O primeiro é a regra do tombo, né? Tomba constante que está lá no expoente.
e tira 1 do expoente. Tá bom? Agora a segunda não, a segunda é o expoente que é variável, tá? Então vai ser o quê? O log, logaritmo neperiano da base da função exponencial vezes a função exponencial. Tá bom? Então são coisas bem diferentes, tá? O erro mais comum do universo, quando você vai derivar a função exponencial, é escrever, por exemplo, que se o f de x é 2 elevado a x, não vale a regra do tombo, tá? Por favor. Ela vai lá e fala assim, bom, tombo do x, tira 1 do expoente, tá? Se você escrever isso, vou ficar muito triste, tá? Não é a regra do tombo. Quando o expoente é variável, função é função exponencial e a gente faz como fez anteriormente. Tudo bem? Dúvidas? Tá, a lista 2, ela tem... Originalmente ela tinha 8 páginas, e se eu estou com ela aberta aqui, a gente tinha 62 exercícios, tá? Como a gente fatiou um pouco essa segunda parte do curso, a gente vai remodelar essa lista, reorganizar os conteúdos, tirar alguns exercícios, acrescentar outros, e vamos deixá-la disponível para vocês o quanto antes, tá? Antes da próxima aula, vocês já vão ter condições de acessá-la. Tá bom? Eu não entendi na 2 por que eu repeti o 2x. Vamos olhar a 2. Esse 2x você está falando? Esse aqui? O que é esse cara? Esse cara é derivado do x ao quadrado, né? Tá bom? Então, quando eu for derivar a primeira parcela, vai ser o quê? Vamos fazer aquele diagraminha que eu gosto de fazer, né? Você tem o x, calcula x ao quadrado, e aí depois do x ao quadrado você aplica a função exponencial de base 2. Então, aqui a função em questão é 2 elevado a alguma coisinha, e aqui a função em questão é a coisinha ao quadrado. Tá? Então, qual que é a derivada desse cara? A derivada desse cara é ln de 2 vezes 2 elevado ao que está lá dentro. Quem que é a derivada desse cara? 2 vezes a coisa que está lá dentro. Então, pela regra da cadeia, a derivada dessa composta é o produto dessas duas. Então, vai ficar ln de 2 vezes 2 elevado ao que está lá dentro, x ao quadrado, a derivada da exponencial, vezes a derivada do que está dentro da exponencial. Tá bom? Entendeu, Lara? Sim, tem que tomar muito cuidado, tá? Eu gosto muito de fazer essa coisa de marcar os passos na composta para ter certeza que você não esqueceu de nada. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre funções exponenciais e logarítmicas e tudo mais? Tá. Essa aqui eu vou deixar de lição de casa, tá? Ou se vocês quiserem, a gente faz agora. Um quarto exercício, que é para... como chama? Alongamento, né? Vai ser ln de x3 mais 2 elevado a x ao cubo. Tudo isso dividido por x quadrado mais e elevado ao cosseno de x. Tá bom? Então tá aí uma função que ela tem lá o seu domínio. Você pode até estudar, né? Qual que é o domínio disso? É o conjunto dos pontos onde x ao cubo mais 2 elevado a x ao cubo é positivo, né? E precisa ver se lá embaixo não tem chance de dar zero também, tá? Então tem que fazer toda essa análise, mas pega essa fórmula definida no domínio onde ela está definida, obviamente,
e vamos calcular a derivada. Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez a gente não faça a conta agora, mas você sabe o que precisaria fazer para calcular a derivada? Ou alguém não sabe o que fazer, nem olha para isso e não sabe nem por onde começar? Tenta se manifestar agora, que aí eu posso dar alguma luz, e aí vocês tentam fazer isso para quinta e a gente conversa novamente. Posso começar a próxima sessão resolvendo esse exercício. Regra do quociente, exatamente, e aí para a regra do quociente você vai ter que derivar uma hora o numerador, outra hora o denominador. Para derivar o numerador, o que você precisa? Saber a derivada do logaritmo, saber a derivada da exponencial que está lá dentro, e uma regra da cadeia. E embaixo, quando você for derivar, também tem uma derivada de exponencial ali, né? Porque tem um e elevado a um cosseno x. Então, para fazer esse exercício, você precisa saber aplicar a regra do quociente, derivar logaritmo, saber derivar exponencial com regra da cadeia ali, e só, né? E tem uma derivada da trigonométrica, mas essa a gente já sabe bem. Tá bom? Mais alguma dúvida? A gente já está passando do horário, talvez você tenha outra aula e eu não quero ocupar o espaço de outro professor. Bom, acho que nada mais então a acrescentar por enquanto. A gente se vê na quinta, às 7h30 da manhã, tá bom? Eu vou tentar deixar lá um conjunto um pouco menor de vídeos, um vídeo para assistir até quinta, e aí a gente discute coisas relativas ao que foi visto no vídeo e exercícios, tá bem? Obrigado a todos e até então quinta-feira. Cuidem-se, uma boa semana para todos nós. Tchau, tchau.